Olá, como você está? Vamos para a leitura da Bíblia. Hoje, dia 18, Gênesis 35 e 36, Salmos 18, Mateus 26. Vamos orar para começar esse momento? Senhor, muito obrigada por esse tempo. Obrigada por esse momento, Pai. Obrigada, Jesus, pela palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ensinado, nos ajudado, nos capacitado, Pai, e sendo nossa companhia, sendo nosso consolo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos trazido para esse tempo. A cada dia, Jesus, nós estamos, Senhor, tendo mais consciência de quão perfeita é a Tua vontade, quão perfeita é a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque as escamas dos nossos olhos estão sendo retiradas, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem alcançado o nosso coração, nos convencido, Pai, do juízo, do pecado e da justiça. Perdoa, Senhor, os pecados que ainda cometemos, Pai. Perdoa os pecados, Pai, conscientes e os inconscientes. Obrigada por aqueles que já nos arrependemos e que, em nome de Jesus, Pai, nós não voltemos a praticar. Que a cada dia, Senhor, que tomamos mais, Senhor, da Tua palavra, a cada dia que somos mais alimentados, cheios, Pai, da Tua palavra, convencidos pela Tua palavra, que sejamos também transformados, Pai, e que a gente possa, Senhor, revelar a Tua palavra através da nossa vida, através das nossas reações, atitudes. Transforma os nossos pensamentos, alinha a nossa vontade com a Tua vontade, Jesus. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Convence o nosso coração, Pai, a aceitar a Tua palavra, a entender a Tua palavra, a entender a Tua vontade e a Tua vontade para a nossa vida. Convence o nosso coração, Pai, de que nós dependemos do Senhor. Convence o nosso coração de que o Senhor é nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu oro por aqueles, Jesus, que não tem nenhuma afinidade pela palavra, que rejeita a palavra. Eu oro por aquele, Jesus, que não te conhece. Eu oro por aquele que ainda está distante do Senhor, atolado no pecado, atolado, Jesus, nos maus hábitos, nas más companhias. Que o Senhor possa se revelar a cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que não se trate de mim, que não dependa de homens, que não dependa, Jesus, de pastores, que não dependa só dos profetas, Pai, mas que o próprio Espírito Santo se revele a cada um agora, em nome de Jesus. Aquele, Senhor, que não te reconhece, Jesus, como Senhor e Salvador, que possa ser alcançado pela Tua palavra. Senhor, venha sobre nós agora com a Tua unção, com a Tua graça, com o Teu poder. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem me ensinado a cada dia. Obrigada porque o Senhor está fazendo o meu coração desejar e ansiar pela Tua presença, pela Tua palavra. Pai, nós não sabemos nada, nós nunca saberemos nada. Nunca saberemos o suficiente, Pai. Tem que ser uma busca incessante, crescente, para nós chegarmos até o alvo, que é o Senhor, para nós alcançarmos a eternidade, Pai. E lá, Senhor, conhecer mais, prosseguir te conhecer, passarmos a eternidade contigo, Pai. Mas que a nossa vida aqui na terra, os nossos dias, Pai, aqui na terra, que sejam, Deus, já esse ensaio, essa preparação para esse encontro, para essa convivência que vai ser eterna, Pai. E que o nosso tempo na terra seja para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome e louvor do Teu nome. Que nós dediquemos tempo a te ouvir, a ouvir a palavra, que nós dediquemos tempo àquilo que nos abençoa, Pai. E tira da nossa vida tudo que rouba esse tempo de qualidade na Tua presença. Tira da nossa vida toda distração, Pai. Tira da nossa vida toda condenação. A Tua palavra diz que o Senhor já fez. Mas para nós acessarmos tudo que o Senhor já fez por nós, tudo que já nos foi dado, nós precisamos reconhecer o Senhor como nosso Senhor e nosso Salvador. Então tudo aquilo que já está disponível para todos os Teus filhos, Pai, sejam acessados agora. Que todas as criaturas, Pai, se tornem filhos, recebam o direito de filhos, quando eles entenderem que eles têm um Pai perfeito. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso. Nós não merecemos, Pai, o Seu amor, a Sua bondade, a Sua misericórdia, mas o Senhor nos dá, Pai, porque o Senhor é nosso Pai.
Nós sabemos, Jesus, que nós fomos alcançados com tanta graça, com tanta bondade e misericórdia. Nos ensina a replicar essa graça, nos ensina a replicar essa bondade, essa misericórdia. Nos torna parecido com Jesus, Pai. Que nós não sejamos aqueles que impedem as pessoas a Te conhecer. Por causa de nós, muitas pessoas não Te conhecem. Por causa dos nossos maus testemunhos. Misericórdia, Pai. Perdoa esse pecado. Que sejamos transformados pela Tua palavra. Nunca mais, Senhor, nunca mais voltemos para esse lugar de dar mau testemunho, Senhor, e afastar as pessoas do Senhor, e impedir as pessoas de chegarem a Ti. Que sejamos bons discípulos, bons representantes, Pai, do Senhor, do Teu reino, Pai. Que a nossa vida, Jesus, que a nossa vida, Senhor, possa atrair as pessoas para o Senhor. Que o brilho, Senhor, seja notório na nossa vida. Que o Seu favor seja notório na nossa vida. Que outros venham ao Senhor através de nós, Pai. Alcance agora todos aqueles para quem o Senhor entregou Jesus. O Senhor Deus e o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, nós sabemos que a cada um é dada uma medida de fé. Nós sabemos que haverá aqueles que não vão crer, mas aqueles que ainda, Pai, vão crer. Que essa palavra chegue até as pessoas certas. Que as palavras cheguem até essas pessoas, Pai, que só precisam de uma semente. Que esse vídeo, Pai, esse canal, que a minha vida seja essa semente, Deus. Em nome de Jesus, alcança agora todos para quem o Senhor deixou essa palavra. Que essa palavra, Pai, que é imutável, que é infalível. Que ela, Pai, torne a vida das pessoas mais parecidas com o Senhor. Que haja salvação, cura, libertação, arrependimento, confissão de pecados, arrependimento. Que nós abandonemos os pecados. Nos capacita a ser parecidos com o Senhor. Nos dê coragem e ousadia para abandonarmos, Senhor, a nós mesmos, negarmos os nossos desejos que não são compatíveis com a Tua palavra. E aqueles que estão alinhados com a Tua palavra, realiza, Pai. Realiza todos os nossos planos e projetos que estão alinhados com a Tua palavra, que vão nos aproximar do Senhor. E aquilo que vai nos afastar de Ti, tira da nossa vontade. Tudo que vem para nos afastar de Ti, saia do nosso caminho agora, em nome de Jesus. A vaidade, o orgulho, o desejo, o ego, a prepotência. Eu não sei, Pai, qual o nome, mas o Senhor sabe, sonda e conhece o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mal, Pai, transforma, Jesus. Sonda, Pai, conhece o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa vida seja para glorificar o Teu nome. Que nós conheçamos a Tua palavra, possamos ouvir e obedecer os Seus mandamentos, Pai. É nisso que o Seu nome é glorificado. Que em nome de Jesus, Deus, todos aqueles para quem essa palavra chegar, que eles não fiquem só num relacionamento raso, Pai. Um relacionamento raso não vai nos levar ao Senhor. Nos faz cada dia mergulhar mais na Tua palavra. Cada dia mais nos dá entendimento, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor. Nos dá o espírito de discernimento, Pai. Abre os nossos olhos espirituais e nos mostra, Pai, de onde nós precisamos sair. Nos mostra quem nós precisamos deixar. Nos mostra para perto de quem nós temos que nos aproximar. Traga conexões divinas para a nossa vida. Nos faz ser bênção na vida de outras pessoas, Pai. Alinha a Sua vontade com a nossa. Naquilo que nós podemos, Pai, ajudar alguém, Senhor. Que nós ajudemos em nome de Jesus. Mas naquilo, Senhor, que as pessoas estão nos pedindo, que é só para nos distrair, só para nos tirar do Teu propósito. Que a gente tenha coragem de dizer não, Pai. Que a gente diga sim para o Senhor e não para aquilo que nos afasta do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Louvado é o Teu nome. Glorificado é o nome de Jesus. Então, Gênesis 35, 36, Salmo 18, Mateus 26. Hoje eu vou usar a NVT, aquela Bíblia que eu já mostrei para vocês, que ela ainda está sem capa, mas todo o conteúdo e o que é importante ainda está aqui intacto, para a glória de Deus. Então, Gênesis 35, da NVT, amém?
Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu, quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram Jacó a todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada Alon-Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna, como oferta a Deus, e o ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. A morte de Raquel e de Isaque. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efratá. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estavam a certa distância da cidade. A dor de parto aumentaram e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efratá, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Éder. Enquanto moravam ali, Rúben teve relações com Bilha, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Estes são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulão. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Aser. Esses são os filhos que nasceram a Jacó em Padã-Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai Isaque, em Manre, perto de Quiriate Arba, hoje chamada Hebrom, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos. Deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com 2 moças de Canaã, Ada, filha de Elon, e Tita, Olibama, filha de Aná e neta de Zebeel, o Eveu. Também se casou com sua prima Basemate, que era filha de Ismael e irmã de Neboiote. Ada deu à luz filho chamado Elifaz. Basemate deu à luz um filho chamado Reuel. Olibama deu à luz filhos chamados Jeús, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos de sua casa, além de seus rebanhos e o gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe do seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não era suficiente para sustentá-los. Portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Este é o relato dos descendentes de Esaú, os edomitas, que viviam na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reu,
filho de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Tímna, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz um filho chamado Amaleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Misa. Esses são os descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Oholibama, filha de Aná, neta de Zebeão. Seus nomes eram Jeús, Jalão e Corá. Estes são os descendentes de Esaú que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filhos mais velhos de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Ameleque. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Elifaz na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Naate, Zaerá, Samá e Mizá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Reuel na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú e sua mulher Oholibama se tornaram chefes de clãs de Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Oholibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Esses são os clãs que descenderam de Esaú, também chamado de Edom, cada um identificado pelo nome de seu chefe. Estes são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Orel, que habitavam na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos clãs Oreus, descendentes de Seir, que habitavam na terra de Edom. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Tímna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto enquanto levava os jumentos de seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram seu filho Dizon e sua filha Oholibama. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbam, Irã e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Estes, portanto, foram os chefes dos clãs Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã. E os clãs Oreus são identificados pelo nome de seus chefes que habitavam na terra de Seir. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá de Borsa, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã da terra dos Temanitas foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Haddad, filho de Bedade, foi o sucessor na cidade de Avide. Foi Haddad quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Haddad morreu, Samlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Samra morreu, Saul, da cidade de Reobote, próxima de Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Aqubor, foi seu sucessor. Quando Baal-Anã, filho de Aqubor, morreu, Haddad foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesabe. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú, que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Timna, Alva, Getete, Oholibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibza, Magdiel e Irã. Esses são os chefes dos clãs de Edom, relacionados de acordo com seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassados dos Edemonitas. Agora, Salmos 18. Eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou dos meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus.
De seu santuário ele me enviou, meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa de sua ira, de suas narinas saiu sua fumaça. De sua boca, fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras e tempestades sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam um brilho ao seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou muitos raios e os fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos. Os que me odiavam eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não me afastei de meu Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus, do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça, Ele viu a minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel, aos íntegros mostras integridade, aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostra astuto. Livra os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Mantém acesa a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, ilumina a minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército, com meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os alcancei, não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sobre os meus pés. Destruí todos que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os lancei fora como a lama das tuas ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos. Nações estrangeiras encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e, tremendo, saem de suas fortalezas. O Senhor vive, louvado seja minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem o mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos. De homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Mateus 26. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele.
Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: Por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhes deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: O mestre diz: Meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muitos aflitos, eles protestaram uns após o outro: Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: Um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram, há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: Certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: É como você disse. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: Essa noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Essa mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiram manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele, e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que veio fazer.
Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarda sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e eles o enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo o que está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então os que estavam Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes e do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: Este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer a sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo em nome do Deus vivo que nos diga se és o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você disse. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Profetize para nós, Cristo. Quem foi o que lhe bateu desta vez? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, Pedro negou, dessa vez com juramento. Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: Você deve ser um deles, percebemos pelo sotaque galileu. Pedro jurou: Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo e glorificado para sempre é o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor está aqui, Pai. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Lemos então Gênesis 35, 36, Salmos 18, Mateus 26. Eu gostaria agora de fazer 2 orações. A primeira por aquele que não conhece o Jesus. Senhor, eu oro agora, Pai. Intercedo por aquele que ainda não te conhece. Que em nome de Jesus, Pai, essa palavra alcance aquele que precisa, Jesus, te conhecer. Que precisa, Senhor, abandonar os pecados. Que precisa, Senhor, te reconhecer como Senhor e Salvador. Convence, Espírito Santo, a palavra foi ministrada. Pai, que aquele que ouve a palavra, Senhor, seja um terreno fértil. Que essa palavra, que essa semente frutifique na tua vida, te convencendo, te transformando e te fazendo resplandecer, Jesus, nessa terra, por onde quer que você vá. Que seja assim também na minha vida, em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria de orar também por aqueles que acham que estão com Jesus, por aqueles que estão
num relacionamento raso com Jesus e que foram apresentados a Jesus apenas por religiosidade e não conhece verdadeiramente o Senhor e não conhece verdadeiramente o poder da palavra. Pai, que essa palavra, Senhor, se manifeste no meio também da tua igreja, Jesus. Aquele, Senhor, que está te acompanhando de longe. Aquele, Senhor, que tem visitações do Senhor. Transforma, Pai, essas vidas, Pai, em filhos, em discípulos, em habitação constante e permanente do Teu Espírito. Convence, Jesus, daquilo que está nos separando do Senhor, Pai. Se tem algo, Pai, se foi a religiosidade, se foram os líderes, Pai, se fomos mal ensinados, se foram os nossos pais, não importa, Jesus. Importa, Pai, que a Tua palavra se revele a nós. A Tua palavra é a profecia que precisamos e que dependemos. O Senhor é nosso sumo sacerdote, Pai. Fale àquele, Jesus, que ainda não está convencido do Seu poder, aqueles que têm dúvida, aqueles, Pai, que firmaram a Tua fé na areia. Deus, que a nossa fé seja firmada na rocha que é Jesus, Pai. Nos sustenta na Tua presença, Pai. Nos sustenta na Tua presença, Pai, firmes, constantes, crescentes. Que nós oramos, Pai, que nós possamos nos consagrar. O Senhor orava, Jesus. O Senhor, que é o próprio Deus, orava. Nós oramos a Deus, pedimos perdão pelos pecados, pedimos perdão pelo tempo, Senhor, que te entregamos. Pouco tempo, Pai. O resto do tempo, às vezes o tempo que estamos cansados, já com sono. Às vezes um tempo muito rápido entre um trabalho e outro, entre uma atividade e outra, Pai. Nos convence, Deus, que o nosso tempo é precioso e que nós temos de mais caro o nosso alabastro, Pai. Que nós derramemos sobre o Senhor agora esse vaso de alabastro. O nosso tempo, Deus. Eu sei que para o Senhor um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia, mas nós, terrenos humanos, nós não temos muito tempo nessa terra e nós gastamos o nosso pouco tempo em coisas que não edificam, em coisas que não glorificam o Teu nome, em distrações, em futilidades, Pai. Não nos deixe mais gastar esse precioso óleo, Pai, o nosso tempo com distrações, com futilidades. Nos faz gastar o nosso tempo na Tua presença, nos faz gastar o nosso tempo sendo Jesus que muitas pessoas vão conhecer. O único Jesus que muitas pessoas vão conhecer pode ser um de nós, o primeiro, que a partir de nós, a partir da Bíblia, eu vou refazer essa fala. Nós podemos ser a única Bíblia que as pessoas vão conhecer para apresentar um único Jesus, não há outro Jesus. E não podemos ser Jesus. O que nós temos que ser é parecidos com Jesus. O que nós temos que ser é imitadores de Jesus. E às vezes, antes de chegar no próprio Deus, no único Deus verdadeiro, elas vão passar por nós. Nós somos aqueles, o corpo que Deus deixou na terra para apresentar Jesus. O Espírito Santo que habita em você, que te visita, que Ele te convença, que você é instrumento do Senhor. Deus não precisa de você. Porque se você não aceitar o convite, se você for como aqueles convidados para o banquete, para a festa e não aceitar o convite, certamente o Senhor vai convidar outros. E aí depois você fica acusando as pessoas. Quem Ele pensa que Ele é para falar em nome de Jesus, para fazer alguma coisa para Jesus. Já, às vezes, muitas outras pessoas capacitadas já vieram antes de nós. Muitas outras pessoas muito mais iletradas, muito mais estudadas, muito mais consagradas vieram. Mas eles negaram Jesus. Eles abandonaram a fé. Eles abandonaram a seara. E hoje Deus conta comigo e com você. Às vezes ainda pouco capacitados, nada iletrados, mas que fomos muito perdoados e queremos dar a nossa vida para o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor deu sua vida por nós. Então não se intimide, não se compare. Não se compare com as pessoas muito preparadas. Que o Senhor te convença que você, que ainda está aí nesse relacionamento raso, tem muito para ser, muito para viver e muito para mergulhar nesse relacionamento, mergulhar nessa palavra. Que você aceite esse convite do Senhor de ser instrumento, de
Pregar Jesus onde você trabalha, não lendo a palavra, atrapalhando o trabalho, pregando como se estivesse numa igreja, mas sendo diferente, negando a si mesmo, não pecando, não participando de más conversações, não participando de rumores de guerra, facções. Leia a palavra e entenda tudo que Deus quer que você faça. Que você tenha coragem de resplandecer Jesus. Que você tenha coragem. Não coloque debaixo da cama, não esconda o que Deus te deu. A luz não foi feita para ser escondida debaixo da cama, debaixo do móvel. É para ser colocada no alto monte e resplandecer. Se você é sal e luz, se você é sal e luz, você tem que brilhar em meio às trevas. Você tem que dar sabor e provocar sede nas pessoas onde você está. O sal, a primeira função dele é provocar sede. Então seja sal. E a função da luz é brilhar. Ai, Deus, obrigado, Senhor, pela palavra. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigada pelo Teu Espírito Santo. Obrigada por Jesus. Obrigada pelos homens e mulheres que estão, Senhor, ainda, Pai, lutando contra si mesmo, negando os pecados, negando os seus desejos internos, negando a sua humanidade, para te servir, para te adorar, para derramar sobre o Senhor, Pai, todo o amor que nós possamos derramar, Pai, que não é nada comparado ao seu amor, Jesus. Ainda que o Senhor não nos encontre perfeitos, Jesus, que o Senhor nos encontre avançando, tentando nos negar, te seguir, Pai, e aí deixar tudo aquilo que nos atrapalha de sermos o que o Senhor nos chamou para ser. Seja forte, seja corajosa, seja ousada, seja curioso, seja constante, perseverante. Provoque um milagre na sua vida. Coloque a sua vida na mão de Jesus. Se disponha a ouvir, aprender e obedecer os mandamentos. E você vai começar a provocar um milagre. Quem vai fazer o milagre é Jesus, mas você tem que estar disponível. Você tem que estar favorável ao milagre. O Senhor bate a porta do teu coração, Ele não vai invadir, Ele não vai te obrigar. Ele precisa que para você receber Jesus, Ele precisa que você deixe Ele entrar na sua vida. Convença o seu pensamento, o seu coração, que você é filho, você não é abandonado. Ainda que o Pai da terra tenha te abandonado, o Pai do céu nunca te abandonou. Foi você que saiu, foi você que negou, foi você que não aceitou a paternidade do Senhor, foi você que não aceitou o cuidado dele. Ele é o seu bom pastor. Receba ele como seu bom pastor. Se você é ovelha dele, você vai reconhecer a voz dele. A palavra diz que as suas ovelhas reconhecem a voz do pastor. É triste quando as pessoas não querem, não reconhecem, o nosso coração se compadece e sofre. Mas tem muitos outros que querem, tem muitos outros que precisam, que anseiam pela palavra de Deus. Então que essa palavra chegue nesses lugares. Chegue nesses lugares, em nome de Jesus. Chegue a essas pessoas. Que você seja alcançado pela palavra, convencido. Que você se arrependa do pecado. Que você nunca mais queira pecar. Que você queira amar a Deus, servir a Deus, entregar o seu melhor tempo. O seu melhor tempo, e não só a hora que você vai dormir, não só aquela oração já bocejando. Que você esteja com a mente e o coração receptivos à palavra em nome de Jesus. Amém?